Bom dia, boa tarde, boa noite, alunos, tudo bem com vocês? Sou Diogo Baldino, professor de matemática do 7º ano, e hoje nós vamos trabalhar o volume 1 com números inteiros de distância de um ponto à origem. Então pegue seu caderno de matemática, livro didático, lápis, caneta e borracha e vamos nessa. Então vocês já conhecem como é feita a reta numérica com os números positivos, números naturais, onde você inicia em 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e infinitamente para frente. Lembre-se, a seta da reta numérica indica que existem infinitos números à frente. Mas, esse é um exemplo de reta com os positivos. Como que nós agora vamos fazer a reta numérica também com os números negativos? Para construir uma reta numérica, lá no caderno de vocês, pode-se usar a malha quadriculada, mas basicamente, para se fazer a reta numérica com os números inteiros, você vai começar igual você faria uma reta numérica padrão. Primeiro, desenhando uma reta, só que diferente da reta numérica padrão, que você marcaria o zero aqui, dando início aos números, você vai marcar o zero exatamente no meio dessa reta. Após o zero estar marcado no meio da reta, você deve marcar os números positivos à frente de zero e os números negativos atrás de zero. Positivos à direita, negativos à esquerda, seguindo a ordem padrão dos números. 1, 2, 3, 4, 5. E como que nós vamos marcar os negativos? Marcando a mesma ordem padrão, só que à esquerda. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Lembrando que a reta ela é infinita para a direita agora e também infinita para a esquerda. Então, como foi ilustrado no exemplo atrás, para construir uma reta numérica, você deve sempre ter o zero ao centro, à direita de zero ficam os positivos e à esquerda de zero ficam os negativos. E com isso, nós temos a ideia de sucessor e antecessor. O sucessor é o número que vem logo após, e o antecessor é o número que vem imediatamente antes. Então, vamos a dois exemplos. Eu quero o sucessor do número 4, o próximo número é o 5. Eu quero o sucessor de menos 5. Quem é que vem depois de menos 5? Bem, o sucessor de menos 5 é o menos 4. Note que há diferenças entre sucessor e antecessor com os negativos e com os positivos. Um outro exemplo. Quem vem antes de menos 7? Menos 8. Quem vem depois de menos 7? Menos 6. Quem é o sucessor de menos 7? O menos 6. Quem é antecessor de menos 7? Menos 8. Muito cuidado com isso. Quem é antecessor de 0? Menos 1. Quem é sucessor de 0? Mais 1. Vamos ver esse exemplo da página 31. Represente uma reta numérica e localize os pontos que correspondem aos números inteiros indicados a seguir. Então, vamos utilizar uma folha de papel para fazer a marcação e a numeração desses pontos. Para fazer o exercício 2, a primeira coisa que tem que fazer é desenhar uma reta numérica de números inteiros. Desenhe a reta numérica normalmente. Ao centro, marca o ponto 0, vem pela letra O. Mas nada impede que você faça as demarcações antes de realizar os pontos do exercício. Começaremos com 1, 2, 3, 4 e 5. E os negativos da mesma forma. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Agora que nós temos a nossa reta numérica feita, você vai identificar os pontos que o exercício está pedindo. O ponto O já foi identificado como 0. Letra B, identifique mais 3 como ponto Q. 1, 2, 3, então aqui fica o nosso ponto Q. Identifique mais 5 como ponto R. 4, 5 como ponto R. Identifique menos 3 como ponto S. Identifique menos 3 como ponto S, identificado aqui. E, por último, identifique menos 5 como ponto P. Pronto, temos todos os 5 pontos identificados do exercício 1 da página 31. Como foi feito no exemplo anterior, a reta fica mais ou menos dessa forma. Atenção, essa é uma das partes mais importantes da aula, números opostos ou simétricos. Um número oposto barra simétrico, a gente vai usar essa nomenclatura porque quando eu falo que um número é oposto, é a mesma coisa dizer que ele é simétrico. Essas duas palavras são sinônimos.
Então, um número é oposto barra simétrico de outro se ambos possuem a mesma distância de zero. Bem, isso quer dizer o quê? Para a gente falar de distância, tem que usar a reta numérica. Vamos pegar aqui o mais 4. Bem, se a gente for olhar o mais 4, ele possui 4 de distância de zero, porque você precisa caminhar aqui 4 vezes até chegar. 1, 2, 3, 4. Até aí tudo bem? O outro número que também tem 4 de distância só pode ser o menos 4. Por quê? Se eu tenho agora uma distância para a direita, agora eu vou ter uma distância para a esquerda. E da mesma forma, tem 1, 2, 3, 4 de distância. Então, nós dizemos que os números menos 4 e mais 4 são simétricos. Então, os números que se encontram à mesma distância de zero, porém em direções opostas, são chamados de opostos ou simétricos. O simétrico do número zero é o próprio zero. Então, o zero é simétrico de ele mesmo. Não existe menos zero e mais zero, existe apenas o número zero. Muito cuidado com isso. Um outro exemplo. Quem é simétrico de mais 7? Bem, mais 7 tem distância 7 da origem. Logo, o único número que também tem distância 7 de zero é o menos 7. Percebam que para que dois números sejam simétricos, você deve ter o mesmo valor numérico, porém com sinais trocados. Note, menos 4 é o oposto de mais 4, menos 7 é o oposto de mais 7. Então, para calcular agora o oposto ou simétrico de um número, basta trocar o sinal desse número. Lembrando que como zero não tem sinal, zero é o oposto dele mesmo. Porém, nós já temos os exemplos menos 4 mais 4, mais 7 menos 7. Menos 1. Quem é o oposto simétrico de menos 1? Se eu trocar o sinal de menos, fica mais 1. Então, o oposto de menos 1 é mais 1. Quem é o oposto de menos 6? Troca o sinal de menos 6, fica mais 6. Então, o oposto de menos 6 é mais 6. Matematicamente, o oposto é representado pelo sinal de menos na frente. Então, agora vocês têm que prestar muita atenção, porque vocês sabiam que o sinal de menos representava a subtração, representava o sinal de negativo e também ele representa o sinal de oposto. Mas quando eu vou saber que cada um é cada um? Isso vai depender da interpretação e vocês vão ver que é simples. Olhem essa frase, oposto de menos 6. Bem, você sabe que o oposto de menos 6 é mais 6. Agora, como que matematicamente eu vou escrever isso? Você vai utilizar o sinal de menos duas vezes. Por quê? O primeiro sinal de menos significa oposto e o segundo sinal de menos é o sinal que pertence ao número. Então, note que quando eu escrevo menos menos 6, eu estou querendo dizer oposto de menos 6, que é o mais 6. Lembre-se, esse sinal de menos ele pertence ao número. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Oposto de menos 6 só pode ser o mais 6. Módulo ou valor absoluto, página 30. Então, módulo ou valor absoluto, ele é uma outra definição matemática. Então, de novo, nós vamos utilizar a reta numérica. Observe os pontos que representam menos 5 e 3 na reta numérica e as distâncias desses números em relação ao ponto zero. Então, sempre em relação a zero, sempre em relação à origem. Lembrando que cada intervalo vale uma unidade. Nota esses dois números, menos 5 e 3, que a gente já indicou pelas letras A e B. Como nós vimos no exercício anterior, o menos 5 tem 5 de distância em relação à origem. E o 3 tem 3 de distância em relação à origem. Então, a distância do ponto correspondente ao número inteiro até o ponto da origem da reta numérica é chamada de módulo ou valor absoluto. Então, qual é a distância de menos 5 até a origem? É 5. Qual é a distância de mais 3 em relação à origem? É 3. Então, dizemos que o módulo de menos 5 vale 5 e o módulo de 3 vale 3. E também representamos o módulo por duas barras de pé em volta do número. Então, o módulo de menos 5, a gente representa por duas barrinhas, menos 5. E o módulo de mais 3, a gente representa por duas barrinhas, mais 3. Lembrando que o módulo é sempre positivo e a sua resposta não acompanha o sinal. O módulo de menos 5 é simplesmente o número 5. O módulo de mais 3 é simplesmente o número 3. O módulo é sempre positivo,
pois significa distância. Sabendo isso, vai ser perguntado para vocês qual é a distância de A até B. Quanto que eu tenho que andar de A para chegar até B? Bem, basta você unir as distâncias que pertencem a eles. 5 mais 3 dá 8. E qual é a distância, por exemplo, de M até N? Quando que eu preciso andar de M para chegar em N? Bem, eu preciso andar 8 até chegar a 0, mais 8 até chegar a N. 8 mais 8, 16. Então, para finalizar, bem bacana, a gente vai fazer 2 exemplos. Primeiro, de oposto simétrico. Então, se eu for fazer a leitura desses 2 exemplos, eu tenho menos 2 e menos mais 10. Você deve fazer a leitura matemática do exemplo. O sinal de menos na frente, quando eu tenho 2 sinais de menos e um está na frente do outro, o sinal de menos significa oposto. Então, a leitura matemática que eu devo fazer é oposto de menos 2. Quem é o oposto de menos 2? É o mais 2. O segundo exemplo, da mesma forma, menos mais 10. O sinal de menos na frente tem que fazer a leitura de oposto de mais 10. Quem é o oposto do mais 10? Quem é um número que é simétrico ao mais 10 na reta numérica? O menos 10. Segundo exemplo, usando o módulo. Então, eu tenho 2 barras verticais e o menos 2 dentro. Como que eu faço a leitura das barras verticais? Módulo de menos 2. O que é módulo? É a distância do ponto. O que é a distância do ponto? O tamanho do ponto. Qual é o tamanho de menos 2? Qual é o módulo de menos 2? Mais 2. 2 barras verticais com mais 10 ao centro. 2 barras verticais significam módulo. Então, qual é o módulo do mais 10? Qual é a distância do mais 10 na reta? Qual é o tamanho do mais 10 na reta? Módulo de mais 10 é o 10. Vejam que o módulo, a resposta final do módulo não tem sinal de mais. Por isso que também ele é chamado de valor absoluto. É apenas o número. E as atividades serão as páginas 29, letra A até a letra G, e página 31, o exercício 4. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Lembre-se que sempre vocês podem pausar o vídeo, olhar o vídeo de novo, junto com o caderno, copiar os exercícios e atividades. E até a próxima!